Meus irmãos, boa noite. A graça e a paz da parte do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Nós temos pensado nesse tema, avivando o coração, renovando a cidade, vivendo na cidade onde Deus nos plantou, como um campo missionário, como um local da proclamação, da exaltação do nome de Cristo. E a proposta, quando Daniel me chamou para a gente pregar essa série, era que esse fosse o último sermão dessa série. Mas aí Sávio nos desafiou a pregar mais um sermão na semana que vem, dentro dessa série, só que não mais pensando na proposta original, que eram os profetas pós-exílicos, mas agora pensando na visão que Cristo teve quando Ele encontrou a cidade, quando Ele colocou os seus pés na cidade. Então, quero desafiar você para ler os evangelhos durante essa semana, né? Você tem aí 4 evangelhos para ler durante essa semana aí, como um desafio abençoador, né? Só uma dica, eu creio que o texto será no evangelho de Mateus, tá? Então, se você quiser estudar mais profundamente o evangelho de Mateus, a gente vai estar aí pregando no texto de Mateus, ok? Abra sua Bíblia no livro do profeta Malaquias, capítulo 3, a partir do versículo 13. Daniel estaria conosco aqui nessa noite, mas ele recebeu um convite para estar pregando na Igreja Presbiteriana de Candeias. Pastor Halley não está à noite agora, quer dizer, à tarde, né? Se não me engano, são 2 cultos lá também. Ele não estaria agora na igreja, e também hoje lá é culto de ceia, chamou Daniel. O primeiro convite ele não pôde, por estar pregando aqui na série, ele disse, fica difícil rejeitar 2 convites, né? Então, deixou a gente aqui. E graças a Deus ele está lá pregando também. Todo mundo abriu? Malaquias capítulo 3, a partir do versículo 13, nos diz assim a palavra do Senhor: As vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis, que temos falado contra ti? Vós dizeis, inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Ora, pois, nós reputamos por felizes os soberbos, também os que cometem impiedade prosperam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Então, os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que lembram do seu nome. Eles serão para mim particular tesouro. Naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos, poupá-los-ei como um homem poupa a seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Pois eis que vem o dia, e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós outros, que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Pisareis os perversos, porque se farão cinzas debaixo das plantas de vossos pés. Naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe prescrevi em Horebe para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Amém. Vamos orar? Deus, colocamos aqui o nosso coração diante do Senhor e pedimos sobre nós a Tua bênção. Que o Senhor ilumine o nosso coração, a nossa mente, nos traga, Senhor, aquilo que nos dá esperança, a revelação da Tua palavra. Haja com o poder do Teu Espírito no nosso meio, que é poderoso, Pai, para converter o nosso coração e não apenas convencer a nossa mente, Pai. Por isso, Deus, a gente se coloca aqui
na submissão do Senhor, Pai, na dependência do Senhor. E clama ao Senhor pelo teu agir no nosso meio, Deus, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o texto do profeta Malaquias é o último texto profético do Antigo Testamento. Após Malaquias, nós temos pelo menos 400 anos, que são conhecidos como 400 anos de silêncio, até a vinda do profeta, que é considerado como um profeta, João Batista. A gente tem então aqui o último profeta pós-exílico, pós aquele período de 70 anos que o povo de Judá, que o povo de Jerusalém esteve cativo na Babilônia. Antes de Malaquias, vieram ali Esdras, e durante algum tempo esteve trabalhando lá na reconstrução do templo. A gente vê ali aquela parada na construção do templo. A gente vê então o profeta Ageu sendo usado por Deus para trazer de volta ao coração do povo que voltou do exílio da Babilônia a adoração a Deus ao seu lugar. O povo começou a se preocupar com as suas casas, e não eram qualquer casas, eram casas apaineladas. Eles começaram a se preocupar com a sua vida, enquanto o templo do Senhor permaneceu por pelo menos 16 anos, só com a base feita. Então, após a pregação do profeta Ageu, os líderes do povo, e assim como também todo o povo, retomam a construção do templo. Era um templo modesto, comparado ao templo dos dias de Salomão. Era um templo menor, era um templo simples. Entretanto, Deus começou a se manifestar naquele templo. Só que, com o passar do tempo, o povo foi esquecendo do Senhor. E aí vem o profeta Zacarias profetizar, lembrar o povo que eles tinham uma identidade, que a identidade deles não era a absorção dos costumes ou dos valores que eles aprenderam na Babilônia, não era a imersão que eles tiveram dentro de uma outra cultura, mas eram os valores do reino de Deus. Isso porque eles tinham identidade, não eram apenas comportamentos, um modo de viver, mas era acima de tudo um coração que pertencia ao Senhor, um povo de propriedade exclusiva do Senhor, e que deveria então buscar ao Senhor de todo o seu coração. A gente percebe ali a pregação de Zacarias, a gente percebe Neemias também aí nesse contexto, trabalhando na reconstrução dos muros. Só que Malaquias é escrito entre uma pausa, onde Neemias, ele se retira de Jerusalém, ele volta à Babilônia, e nessa pausa, nesse período, Malaquias escreve a sua profecia, ou Deus fala ao coração de Malaquias, revelando mais uma vez o coração do seu povo. Era um tempo, era um contexto de estabilidade, mais ou menos aí 450, 430 antes de Cristo, é o período onde Malaquias foi escrito. E era um tempo de estabilidade. Não era um tempo onde os judeus ali, o povo de Deus, eles prosperaram ao ponto de ficarem ricos. Não era esse contexto. Mas era um contexto como a gente poderia comparar com a classe média do nosso país, que tem acesso a uma série de recursos, que mesmo com uma dificuldade ou outra, consegue aí fazer uma poupança e realizar alguma viagem, que consegue colocar os filhos para estudar numa escola boa, que consegue, mesmo se apertando um pouco, pagar um plano de saúde, a prestação de um carro, a prestação de um apartamento, que consegue sobreviver. Era mais ou menos esse mesmo contexto que o povo estava vivendo na época de Malaquias. Só que, para muitos, esse pode não ser um contexto favorável. Agora pense para um povo que saiu de um exílio, que começou a reconstruir a sua vida, que a cidade já está mais ou menos reconstruída. Esse era um contexto então muito bom, e era um contexto que chamava de certa forma o povo a um descanso, como se agora a gente pudesse relaxar um pouco, baixar um pouco a guarda e ter uma caminhada mais sossegada. Era isso mais ou menos que se passava ali naqueles dias de Malaquias. Só que esse aparente conforto, essa aparente segurança, não levou o povo simplesmente a pensar nisso na sua vida odierna, na sua vida corriqueira, mas levou o povo também a relaxar no que diz respeito à vida com Deus. O povo começou a olhar para o Senhor e a olhar para a vida com o Senhor com desdém. Tudo está muito comum, tudo está muito bom, olha, a gente está servindo a Deus, a gente está participando do culto, a gente está ofertando, a gente está trazendo os dízimos, a gente está fazendo ofertas, sacrifícios vêm sendo feitos, olha,
tá bom demais a vida assim. Entretanto, a revelação do Senhor ao profeta Malaquias nos traz aquilo que se passava no coração do povo e, consequentemente, se tornava a vida prática do povo. Veja só, o capítulo 1 nos inicia dizendo que essa não é simplesmente uma palavra que Deus está dando e revelando ali algo, mas é uma sentença do Senhor. A gente sabe que para uma sentença ser emitida, houve, pelo que a gente pode pensar, e de repente tem algum jurista aqui que diga assim, olha, nem sempre, mas pelo que eu vejo, deve ter havido pelo menos um julgamento. E eu creio que Deus, como sendo um reto juiz, que sonda e conhece o coração, Ele olhou o coração do povo, Ele analisou o coração do povo, e Ele ali emite essa sentença, baseado naquilo que Ele está vendo, que se passa no coração do povo, e consequentemente nas suas ações. Então não é simplesmente uma opinião de Deus, não é simplesmente um desgosto do coração de Deus, por perceber que as coisas não estão saindo como Ele planejou, mas é uma sentença clara e objetiva, emitida pelo Senhor e pregada pelo profeta Malaquias, que colocava agora à luz o coração do povo, que estava expondo o coração do povo. Malaquias começa dizendo, sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel, por intermédio de Malaquias. E aí nessa sentença, o versículo 2 nos diz algo que Deus faz questão de lembrar várias vezes aqui no livro de Malaquias. A sentença se inicia dizendo assim, eu vos tenho amado, diz o Senhor. É interessante, irmãos, que o verbo amado aqui, ele não tem uma possibilidade de mudança. Ele é algo que é completo, que é pleno e que não tem qualquer sombra de dúvida sobre esse amor. Não é alguém que chega para dizer assim, olha, eu amo você, eu estou disposto a viver a minha vida com você, e aí quando o calo aperta, quando o sapato aperta, quando a vida fica difícil, a pessoa começa a olhar de alguma forma e dizer assim, rapaz, está difícil demais, não dá para a gente manter essa caminhada, vamos quebrar a sociedade, nós não somos mais amigos, vamos acabar com o casamento, não dá mais para permanecer assim. Não é, irmãos, esse amor que Deus sente pelo povo é um amor objetivo, é um amor constante e é um amor que não tem fim. Quando Deus diz, eu vos tenho amado, esse é um amor que tem uma garantia no próprio Deus e que não pode mudar, porque o caráter de Deus é imutável. Só que, por Deus amar ao povo, por Deus perceber a iniquidade do povo e por Deus tratar o povo diante agora de uma sentença, o povo pergunta para Deus, em que nos tem amado? Deus, o Senhor está se queixando de quê? O Senhor está dizendo que ama a gente, para quê? O Senhor tem amado a gente em quê? São 70 anos de cativeiro, a gente não está aqui rico, abastado, a vida está essa coisa que às vezes vai, às vezes não vai, as coisas precisam de parcelas para serem pagas, muitas vezes a doença chega, o divórcio chega na minha porta, as coisas não são fáceis, o governo não é bom, a justiça também falha. Deus, que história é essa? Que prova de amor é esse? E aí quando Deus começa a desvendar o coração, Deus começa a reprovar ali, por exemplo, os sacerdotes. E eu queria que nós pensássemos sacerdotes aqui, nos tempos de hoje, não como um clero, não como é sugerido pela igreja romana, que existem clero e leigos, não como aquela perspectiva do pastor, do presbítero, do diácono, como uma liderança separada por Deus, mas nós cremos biblicamente que nós somos um reino de sacerdotes. Jesus nos fez sacerdócio santo e nós cremos na proposta bíblica e reformada do sacerdócio universal de todos os crentes. Então, quando ele fala aqui de sacerdotes, aplicando para a nossa realidade hoje, ele fala para mim e fala para os irmãos também. E o que ele relata aqui sobre a vida dos sacerdotes, é que os sacerdotes, eles traziam qualquer tipo de oferta para o Senhor. E aqui oferta é num termo literal de sacrifício, animais para serem sacrificados ao Senhor. A gente sabe que na prescrição de Levítico, quando Deus institui o sacrifício, ele fala sobre animais puros, animais sem defeitos, animais sem qualquer mácula, sem qualquer mancha, deveriam ser oferecidos ao Senhor. E isso era um tipo daquilo que Jesus seria no futuro.
um sacrifício puro e santo de Deus. Aqueles animais do passado, eles tipificavam o Cordeiro Santo e Imaculado de Deus, o Cordeiro perfeito de Deus, que seria ofertado pelo nosso pecado de uma vez por todas. E a oferta que esses sacerdotes apresentavam diante do Senhor era qualquer tipo de animal. E aí Deus, que sonda o coração, Deus faz uma pergunta, e é uma pergunta que coloca as pessoas contra a parede. Olha, você ofereceria esse tipo de sacrifício ao seu governador? Você ofereceria esse tipo de sacrifício ao seu chefe? Você ofereceria esse tipo de sacrifício a alguém muito importante que de repente vai jantar na sua casa? Seria um animal impuro? Seria um animal imundo? Seria um animal defeituoso? Alguma coisa assim que você daria a essa pessoa? Ora, por que você oferta isso a mim então? O que Deus estava trazendo, irmãos, era a realidade que muitas vezes nós vivemos. Quando se tem vestibular, ou quando se tem concurso, ou quando se tem horário marcado para alguma coisa, nós nos apressamos tanto em chegar. Nós nos preparamos para aquilo. Nós passamos às vezes um ano estudando, preparando para um concurso, ou para uma prova que temos que fazer. Nós damos o nosso melhor. Procuramos os melhores cursos, porque aquele é um objetivo radical para nós. É algo que pode mudar a nossa vida, mudar o conjunto de coisas que estão ali dentro da nossa casa, podem melhorar, de repente até o casamento pode melhorar, afinal de contas o bolso vai estar mais cheio. A gente olha para aquilo então e a gente se empenha. Um atleta, Paulo vai dizer isso lá na primeira carta aos Coríntios, ele em tudo se domina. Ele se prepara, ele luta, ele acorda cedo, ele abre mão das farras, ele abre mão de sair com os amigos, ele abre mão de uma série de programações, ele abre mão de um monte de comida que ele gosta para se preparar para uma Olimpíada. E segundo Paulo, para ganhar uma coroa corruptível. E sabe, irmãos, toda essa preparação me faz pensar uma coisa. Por que é que nos nossos ministérios não há essa preparação? Por que é que alguém para preparar uma aula, ou para preparar um estudo, ou para pastorear num grupo pequeno, não tem isso como algo prioritário? Por que é que vir ao culto muitas vezes é um enfado, como eles mesmos dizem aqui, é enfado, é canseira? Por que, irmãos? Por que será? Por que é que nós podemos oferecer qualquer coisa a Deus? Por que é que nossos momentos de devocional, ou nossos momentos com Deus em casa, muitas vezes são deixados para os piores horários? Por que é que a educação dos nossos filhos, por que é que o estudar a Bíblia com a esposa, ou com o marido, com os filhos, é deixado como coisa qualquer? Por que é que os nossos momentos de oração muitas vezes são tão enfadonhos que acabam no outro dia, quando a gente acorda e diz assim, será que eu disse amém ontem de noite? Sabe, irmãos, eu fico pensando nas nossas preparações. A gente está iniciando a preparação para uma temporada, a gente tem grupo de louvor que ensaia, tem o coral que ensaia, a gente tem uma série de ministérios que funcionam, e eu fico pensando, sabe, por que é que Deus não tem derramado unção mesmo, visitado esses ministérios? Por que é que o nosso coração entra aqui tão frio e sai daqui tão frio? E eu vejo, irmãos, pela sentença que Deus traz pela boca de Malaquias, é porque o nosso coração não tem dado a Deus aquilo que é devido. Nós não temos honrado a Deus com o melhor do nosso tempo, nós não temos honrado a Deus com o melhor das nossas forças, nós não temos honrado a Deus com o melhor do nosso entendimento, nós não temos honrado a Deus com o melhor das nossas finanças, nós não temos honrado a Deus com o melhor, irmãos. E enquanto nós não honramos a Deus com o melhor, Deus olha para as nossas ofertas e diz assim, veja o versículo 12, mas vós o profanais quando dizeis, a mesa do Senhor é imunda, e o que nela se oferece, isto é, a sua comida, é desprezível, e dizeis ainda, que canseira, e me desprezais, diz o Senhor dos Exércitos, vós ofereceis o dilacerado e o coxo e o enfermo, assim fazeis a oferta, aceitaria eu isso da vossa mão? Diz o Senhor.
Não é simplesmente que agora a gente vai olhar para tudo isso e vai dizer assim: a partir de hoje eu sou uma pessoa extremamente pontual. A partir de hoje eu serei extremamente compromissado. Quando Esdras ou Daquinho, sei lá, marcar o ensaio do grupo de louvor, serei o primeiro a chegar e o último a sair. Funcionário padrão. Olha, vou participar da temporada, eu vou me candidatar aí, vou me inscrever. Olha, eu quero ser líder de pequeno grupo, eu vou fazer o que é melhor, eu vou oferecer o melhor, eu vou ser hospedeiro na minha casa, vai ter lanche todo dia, ninguém vai precisar trazer lanche. Olha, vai estar tudo pronto, tudo limpinho, tudo cheirosinho. Se a pessoa quiser dormir lá, vai ter um quarto exclusivo para quem quiser dormir, estiver cansado para dirigir voltando para casa. Vou fazer tudo melhor a partir de hoje. A mente da gente, e eu penso muito porque eu sou assim, eu penso muito nesse aspecto, a gente é muito executivo, a gente procura logo, tá bom, o que é que eu devo fazer? Vamos lá, primeiro passo, vamos fazer isso. E a gente gosta muito desses livros onde as aplicações são bem práticas e não nos levam à reflexão. A gente estava agora numa conferência lá no Sertão, essa semana, e estava sendo exposto lá o livro de Abacuque. E quando chega no versículo 17, ali no finalzinho, no capítulo 3 do livro, todo mundo gosta daquele versículo, né? Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na videira, ainda que o produto da oliveira minta. Rapaz, a gente olha para aquilo ali e diz assim: em meio à dificuldade, em meio ao caos, eu vou decorar isso como um mantra para a minha vida e vou recitar, porque de repente aí o meu coração pega fogo de novo. Ou de repente eu vou naquele culto onde o cara tira o paletó e joga assim, e todo mundo cai e começa a falar em outras línguas. Ou então eu vou esperar aquela bola de fogo rolar do púlpito assim, todo mundo se arrepia, aquela coisa, um espetáculo pirotécnico dentro da igreja, alguma coisa desse tipo. A gente sempre espera o imediato, onde Deus nos coloca dentro de um processo, onde nesse processo o nosso coração vai sendo tratado. E é difícil tratar o coração, irmãos, porque nós somos extremamente egoístas e apegados a nós mesmos. Não, são as minhas coisinhas, olha, não mexa não, deixa ali naquele lugar, eu já estou tão acostumado com aquilo ali. E a gente faz isso com coisas que estão dentro do nosso coração, e que são coisas que nem sempre glorificam a Deus, e na maioria delas foram edificadas por outras experiências, por outros aprendizados, mas completamente fora da palavra do Senhor. E aí a gente se apega a essas coisas como se elas fossem verdades para nós, e mexer com essas coisas dói. Ou você acha que é fácil? Coisas que muitas vezes nós aprendemos desde a infância. Eu lembro que há alguns dias atrás eu tive uma conversa com o Sávio, e eu estava falando para ele sobre isso. Eu disse: rapaz, é tanta coisa que a gente aprende desde pequeno, e é tanta visão que a gente tem sobre igreja, isso e aquilo, e que muitas vezes é alicerçado no coração. Eu lembro que uma das igrejas que eu participei tinha uma frase, né, aquele versículo lá: o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra, né? Abacuque mesmo. E estava lá aquele versículo lá, né? E todo mundo tem que ficar, né? De repente alguma criança desce um sorriso, ou desce alguma carreirinha e: ei menino, senta, está vendo ali não? O Senhor está no seu santo templo, cale-se, fica quieto menino. E eu digo aos irmãos assim: olha, para mim era super difícil ir para a igreja, porque você não poderia nem piscar o olho direito, alguém já estava reclamando. Era aquele tipo de culto que caía uma moeda no chão, todo mundo... São conceitos que muitas vezes são formados dentro de nós, e a gente diz assim: não, isso aí é verdade, e a gente se apega como verdade. Eu estou falando uma coisa bem boba, mas existe uma série de coisas que a gente se apega, sem falar nas coisas do mundo, que muitas vezes a gente está agarrado a elas e a gente não quer soltar. E a gente muitas vezes julga assim: não, mas todo mundo faz, o que é que tem de mais? Olha só, não está dando certo, e daí? E aí a gente opta por aquilo que dá certo, mas a gente abre mão daquilo que é palavra de Deus, que é o certo. E quando Deus começa nesse processo a confrontar o coração da gente, a gente sofre. E o povo aqui começa a chiar literalmente. O povo aqui não gosta. O povo aqui, ele começa a se rebelar contra aquilo que Deus está dizendo como sendo uma sentença. Deus sonda e conhece o coração e está trazendo à luz algo que ele vê, que ele enxerga e que é repugnante aos olhos dele. Mas o povo começa a dizer: olha, em que o Senhor nos tem amado? Em que a gente tem enfadado o Senhor? Em que a gente tem falado aí contra o Senhor? Que história é essa? A gente está aqui no culto,
A gente está participando de tudo. Que história é essa, Deus? Ô Malaquias, muda esse discurso aí, você não sabe o que é que você está dizendo, não. Mas Deus continua a sua sentença. E Deus faz questão de dizer, irmãos, que este é um processo que está acontecendo dentro do coração do povo. Veja comigo o capítulo 2, versículo 2. Se o não ouvirdes, e se não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei sobre vós a maldição e amaldiçoarei as vossas bênçãos. Já as tenho amaldiçoado, porque vós não propondes isto no coração. Deus depois vai falar aí sobre a questão de Levi, dizer que foi com Levi a aliança dele. Levi fez o que era reto perante o Senhor, honrou o Senhor e Deus foi com ele. Mas Deus está castigando ali, e o versículo 7 vai dizer: porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens procurar instrução, porque ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos. Mas vós tendes desviado do caminho, e por vossa instrução tendes feito tropeçar a muitos, violastes a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Veja a situação como é que está ali. Era aquele tipo de conselho que todo mundo gosta de ouvir. Não sei se você já nasceu e cresceu dentro da igreja, mas eu não. Eu lembro que em 2007 eu passei por um assalto. Pela primeira vez colocaram uma arma na minha cabeça e engatilharam a arma na minha testa. E como se não bastasse, ainda levei uma surra daquelas, porque não tinha dinheiro no caixa da loja. Quando eu cheguei em casa, depois de tudo lá, eu recebi o telefonema de alguns amigos meus. E eu não era crente na época. Esses amigos ligaram para mim e disseram assim: rapaz, vamos sair com a gente para você espairecer. E a gente foi para um barzinho, começou a tomar uma cerveja, não sei o que, a conversar, e lá vai churrasco, e aquilo outro, tal, não sei o que. Daqui a pouco todo mundo olhava para mim: aê, está mais feliz, né? Está mais feliz, né? E parece que os conselhos de hoje, que nós ouvimos dentro da igreja, são meio que conselhos de mesa de bar. O que acontecia aqui com os sacerdotes era quando alguém procurava os sacerdotes, ou quando alguém vinha se aconselhar com um líder de pequeno grupo, lá em Judá nessa época, ou procurava alguém para ter um gabinete, ou para conversar, ou até mesmo na saída da igreja, ou saindo para tomar um cafezinho, os conselhos eram mais ou menos assim: rapaz, você é novo, você é jovem, você ganha bem, meu irmão, larga essa mulher parece uma pedra no teu sapato, essa mulher é um problema para tu, meu irmão, rapaz, escuta Malaquias não, faz o seguinte, troca ela por outra, de repente uma mais nova, né? Outra experiência, respirar novos ares, tal. Mano falou aqui, não foi da meia, né? Daquela touca, né, que as mulheres colocavam na cabeça. Disse assim: olha, isso não é de Deus, irmãs, não coloque isso na cabeça que é muito feio. E eu fico imaginando aquele homem agora naquela conversa ali, né, de mesa de bar, com aquele conselheiro que pertence ao povo de Deus. Rapaz, larga essa mulher de touca, procura outra mulher para tu. Irmãos, pasmem os irmãos, esses são conselhos que são dados hoje, dentro das igrejas. Essa instrução vem do Senhor? Não. Mas a questão é que simplesmente a gente expõe aquilo que está no nosso coração. E é isso que o coração da gente gosta de ouvir. Deus está confrontando o povo aqui e o povo não gosta de ser confrontado. Da mesma forma, quando a gente ouve um sermão, ou de repente alguma coisa, a gente está lendo a Bíblia, Deus fala ali, mexe em alguma coisa no coração da gente, a gente olha e diz assim: mas rapaz, olha, eu já me comprometi com fulano de tal, e Deus está falando esse negócio agora, como é que eu posso dizer não? Olha, se de repente eu começar a dizer não a determinadas propostas, ou a não frequentar determinados lugares, eu preciso desse dinheiro, eu preciso desses amigos, são pessoas legais. Irmãos, a questão é radical mesmo. Eu estava lendo uma postagem que Márcio colocou um dia desse no Facebook, e ele disse assim: olha, se um local não abençoa você, ou se pessoas, sei lá, não abençoam você, rapaz, caia fora desse negócio. E é assim mesmo, irmãos.
Porque se a gente não está lá para influenciar, ou se aquele convívio lá não traz mais de Deus ao nosso coração, o que é que a gente está fazendo ali? Porque, fique certo, as más conversações corrompem os bons costumes. Um pouco de fermento leveda toda a massa, irmãos. E essas coisas vão penetrando muitas vezes de forma sorrateira. Salomão chega a chamar isso, lá no livro de Cantares, as pequenas raposas, as raposinhas que passam pelas brechas da cerca, e elas devastam toda lá a plantação de uvas. Sabe, irmão, são essas coisas que vão entrando, e muitas vezes nesse momento o coração que não está apegado com Deus, que a Bíblia não é mais um critério ou lentes que nos fazem enxergar esse mundo, ficam abertos. O filtro da gente parece que está entrando tudo que é tranqueira, e aí esses conselhos começam a vir. E o que aconteceu aqui, a partir do versículo 10, é narrado que os homens começaram a quebrar aliança com a mulher da sua juventude, por causa dos costumes dos povos pagãos. Eles haviam absorvido o costume da Babilônia, e eles estavam olhando assim, e olha, irmãos, que tanto Neemias falou sobre isso, quanto Esdras falou sobre isso, quanto o profeta Zacarias fala sobre isso também, a questão da infidelidade conjugal e a questão da quebra do casamento. E Deus aqui vai dizer que Ele repudia isso, que isso é abominável aos olhos de Deus. Mas na geração que a gente vive, assim como naqueles dias, onde alianças são descartáveis, as pessoas olhavam para isso e preferiam seguir os conselhos da mesinha de bar. Contanto que você seja feliz, contanto que você fique bem, rapaz, vamos curtir a vida é curta demais. E Deus estava se levantando contra isso, e chamando de infiéis. A partir do capítulo 3, do versículo 6, Deus começa a falar outro aspecto ali da infidelidade do povo, que era com relação aos dízimos e ofertas. A vida lá era muito parecida com a vida dos nossos dias. Eram submissos ainda ao Império Medo-Persa. Jerusalém e o reino de Judá ali era uma província do Império Medo-Persa. Eles tinham que pagar tributos a eles. Ainda que houvesse uma liberdade para a reconstrução da vida, das casas e tudo mais, mesmo eles não se tornando ricos, superabastados, mas estavam vivendo bem ali dentro de uma tranquilidade, uma certa tranquilidade, eles deviam impostos ao império. E nesse momento aqui, talvez o aperto fosse grande demais para trazer aquilo que era devido ao Senhor. E é certo, irmãos, que Deus ele é dono do ouro e da prata. Deus não precisa do nosso dinheiro. Deus não precisa disso, mas Malaquias coloca isso aqui, inspirado pelo Senhor, como aspecto de honra a Deus. O reconhecimento de que todas as coisas que temos pertencem ao Senhor. A teologia reformada chama isso de mordomia. Nós somos mordomos de Deus, somos administradores das coisas de Deus. O que nós temos não é nada propriamente nosso, mas pertence ao Senhor e deve ser administrado para a glória do Senhor. Isso faz parte desse conceito bíblico de mordomia. Só que as pessoas aqui começaram a administrar as coisas para si, começaram a olhar e perguntavam ainda para Deus: olha, em que havemos de tornar para o Senhor? Olha, a gente está errando em quê? Roubará? Deus, ó, que história é essa? A gente está certinho aqui. Deus está olhando para o povo e está dizendo: não, vocês têm me roubado. Vocês têm me roubado nos dízimos e nas ofertas. É uma caminhada de dependência do braço. Não é aquela proposta de barganha com Deus, onde eu vou dar 100 para esperar receber 1000 do Senhor. Onde eu vou fazer uma corrente e nessa corrente eu faço lá naquela igreja para receber aquela bênção, e toda vez que eu for lá na quinta-feira santa eu tenho que dar não sei quanto lá. Uma vez que a gente, na época do seminário ainda, a gente pagou uma matéria chamada Seitas e Heresias, e eu lembro que a gente tinha que ir em determinadas seitas, em determinadas igrejas, e depois trazer um relatório sobre a experiência da gente naquele local. A gente foi numa determinada, entre aspas, igreja,
E naquele dia estava sendo vendido o manto da justiça. Rapaz, eu não me esqueço disso. Eu saí de lá, irmãos, eu tenho uma facilidade muito grande para ter enxaqueca. E eu quase que vomitava no meio daquela igreja, foi um negócio terrível. Eu nunca tive uma crise tão forte assim, de sair de lá mal mesmo. A vontade que tinha, eu ficava pensando assim, o que é que Pedro, aquela pessoa tão delicada, que era o apóstolo Pedro, faria se estivesse nesse lugar? Que Jesus, né, de forma tão delicada, quando ele pegou aquele azorrague de cordas ali, né, e saiu destruindo tudo ali, o que é que ele faria aqui nesse lugar? Eu ficava me questionando, sabe, irmãos, e assim, meu Deus do céu, se de repente eu me levanto para fazer algo assim, vai chegar uns 10 querendo expulsar o demônio que é em mim. Porque todo mundo que começava a querer se levantar, encostava alguém de lá e dizia assim, você pode sentar, vai para onde, fique tranquilo aqui, está com algum problema? Intimidava as pessoas, eu ficava assim, meu Deus, que negócio é esse? Onde foi que eu vim me meter? E aí o manto da justiça estava sendo vendido. Era um negócio daquele TNT, daquele material lá, né? Bem fajuntinho. E aí as pessoas, ele começou dizendo assim, olha, a primeira oferta é de 10 mil reais. E aí foi lá, acho que umas 30 pessoas para a fila, né? Para dar os 10 mil reais. Segunda oferta aí que Deus colocou no meu coração é de 5 mil reais. Aí foi lá um monte de gente. Aí saiu descendo 1.000 e tal, e a menor era de 500. E, irmãos, a coisa foi tão triste nesse momento, porque chegou um senhor lá, ele estava de terno, de gravata, assim, todo suado, a aparência assim de um cara que trabalhou o dia todo, estava com expressão meio que de desespero, e ele falou assim, a gente só entendeu o valor depois, porque o cara lá do microfone falou o valor, né? Aí ele perguntou, e 250 reais? E aí a pessoa que estava no microfone respondeu, você quer com 250 reais comprar a justiça de Deus? E a visão era a seguinte, se você tem uma causa que é muito grande, você paga mais, porque Deus vai se apressar em resolver sua causa. Mas se você quer um negócio mais demorado, você pode esperar 1 ano aí, então pague menos. Ou se a causa não é tão séria assim, você paga menos. E eu vi ali as pessoas com cara de desespero naquela fila, e eu comecei a passar mal, irmãos. E no final, a mulher que estava assim, tinha uma senhora do meu lado assim, eles estavam distribuindo umas rosas lá, e aí aquela senhora olhou para mim, ô meu filho, pega essa rosa. Eu digo, não, muito obrigado, quero não. Ela fez assim, olha, já teve tanta gente que foi atropelada aqui porque não pegou a rosa. Meus irmãos. Rapaz, naquele momento assim, eu olhava e dizia assim, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Mas é esse falso evangelho da barganha, do paga para comprar Deus, que tem enchido igrejas nos nossos dias, irmãos. E até igrejas pentecostais, que eram mais tradicionais, têm aderido a esses movimentos. Têm aderido a isso. Igrejas que eram igrejas pentecostais, mas eram apegadas à palavra, eram igrejas sérias, têm aderido a esses movimentos. Porque vale aquilo que dá certo, vale aquilo que faz crescer o nosso reino. E aí a justiça de Deus é vendida a qualquer preço. Sabe, irmãos, Deus não estava falando disso aqui quando estava chamando o povo de volta para Ele. Deus estava falando aqui com o povo no que diz respeito a perceber que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, que a nossa vida depende de Deus, não depende do conforto que nós podemos de alguma forma tentar produzir, ou da segurança que aparentemente nós podemos conquistar, mas que essas coisas vêm do Senhor. Davi, quando está há muitos anos atrás daqui, né, desse momento de Malaquias, fazendo aquele levantamento de ofertas para a construção do templo que Salomão construiu, Davi ele diz isso, porque tudo vem de ti e das tuas mãos tu damos. Ele reconhece que toda a riqueza que ele tem vem do Senhor, e é por isso que ele tem um coração tão liberal. Ele não está apegado àquelas coisas, porque é Deus quem dá, e é Deus quem também pode tirar. Então ele tem um coração livre para viver ali a vontade de Deus. Mas o que acontecia aqui é que essa restauração da cidade, essa restauração da vida, começou a trazer aquela perspectiva enganosa de que depende de nós.
de que nós podemos fazer e acontecer, de que nós podemos vencer, de que devemos ser proativos, isso e aquilo outro, e conquistar esse mundo. Sem Deus. E aí nesse processo, por que eu tenho que dar a Deus aquilo que eu conquistei? Porque a visão que se estabelece agora é essa. Olha, quem conquistou fui eu, quem batalhou fui eu, quem acordou cedo fui eu, quem suou fui eu. Quem saiu, quem abriu mão daquilo outro que teve que fazer, fui eu, não foi Deus não, então é meu. Pertence a mim, não é do Senhor. Isso foi enchendo o coração do povo e Deus disse que isso é roubo. E que com maldição eles são amaldiçoados porque roubam ao Senhor, vós, a nação toda. E aí Deus faz um desafio no versículo 10 do capítulo 3. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da vossa terra. A vossa vida no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. É Deus que está dizendo, povo, gente, volta os olhos para mim. Olha, deem a honra que é devida ao meu nome, reconheçam que essas coisas vêm de mim, e vocês provarão a paz, vocês serão considerados pessoas felizes pelas outras nações, porque eu repreenderei o devorador, eu vou derramar sobre vós bênção sem medida. E irmãos, olha, não é fazendo apologia à teologia da prosperidade, mas eu creio de coração, irmãos, que Deus abençoa. Quando Deus quer abençoar, Ele abençoa. Jesus mesmo falou sobre isso, não há ninguém que não tenha deixado pai, mãe, casa ou qualquer bem por mim, não receba ainda neste tempo outros pais, mães, bens, casas e a vida eterna. A gente experimenta, né, e assim, é algo que a gente não gosta muito de contar experiências particulares. Mas a gente vê tanto isso, irmãos. Cássio, sem condições nenhuma, tinha uma cirurgia para fazer, foi fazer consulta com um médico muito caro. Deus providenciou todas as coisas, irmãos. Às vezes você está de férias, você não tem para onde ir, de repente liga um irmão para você, olha, eu tenho um apartamento numa praia tal, não sei o que, está disponível para você. Eu digo assim, meu Deus do céu. Você olha para aquele tanto de piscina ali de cima, você diz, rapaz, se eu fui pobre um dia eu não sei, estou brincando, irmãos. Mas você olha para aquilo ali, você diz assim, rapaz, Deus é bom. Eu nunca me imaginei num lugar desse, aproveitando um negócio desse. Você olha tudo aquilo ali, que bênção de Deus. A gente experimenta essas coisas. Eu vejo muitos irmãos experimentando essas coisas. Pessoas que de repente queriam casar e não tinham condições nenhuma, e Deus abençoa. Se junta um grupo e diz assim, olha, a gente vai organizar a festa. Se junta outra pessoa e diz, a gente vai dar o bolo. Uma irmã aqui da igreja, ela não tinha dinheiro para o bolo, e foi lá na casa de uma mulher que fazia bolo, e a mulher disse assim, olha, eu estava orando hoje de manhã, e Deus disse que você viria aqui, o bolo é seu, é de graça, você não precisa pagar nada. São essas coisas, irmãos. Deus abençoa. Ele é aquele que provê todas as coisas, é aquele que abre portas, quando muitas vezes nós não vemos portas. A gente passa por um momento de crise, muita gente tem perdido o emprego, muita gente num aperto, mas o chamado do Senhor para nós é para nós confiarmos nele, dependermos dele, não tirarmos os olhos dele e acharmos que de alguma forma depende de nós. Nós dependemos do Senhor, somos chamados a caminhar por fé na dependência do Senhor. Malaquias mostra aqui dois grupos de pessoas. Após todo esse período de introdução, a gente entra no texto agora que a gente leu. Estou brincando, irmãos. Versículo 13 do capítulo 3, Malaquias mostra um grupo de pessoas, e a partir do versículo 16, outro grupo de pessoas. Se a gente pode distinguir como dois grupos, eles estavam vivendo debaixo do mesmo contexto, do mesmo guarda-chuva. Era a mesma situação. Eles estavam lá em Judá, em Jerusalém mais especificamente. Era gente que estava passando uns pelos outros, pelas ruas, talvez vizinhos, aquela coisa toda, mas viviam duas perspectivas diferentes. O primeiro grupo vivia assim:
E Deus vai declarar isso: as vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis, que temos falado contra ti? Vós dizeis, veja só a declaração desse primeiro grupo: inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Ora, pois, nós reputamos por felizes os soberbos, também os que cometem impiedade prosperam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Veja a visão do coração desse grupo. Eles olham para Deus assim: Deus não está nem aí, Deus não faz justiça não, o soberbo está prosperando, o ímpio está prosperando, aquele que não está nem aí para Deus está dando certo na vida, está caminhando direitinho. De repente eles estavam olhando até para a nação medo-persa, para um império que dominava sobre eles, dizendo assim: olha aí, ó, eles crescem, eles prosperam, o que a gente produz e paga de imposto para ele, cadê que as ruas estão melhores? Cadê que o saneamento melhorou? Cadê que as coisas, a saúde, por exemplo, cadê? A gente não vê nada disso. Deus não está nem aí, Deus não julga esse povo. Esse era o grupo que estava olhando para Deus e que não confiava mais na palavra de Deus. Estava sendo rebelde contra Deus. Estava com o coração cheio de amargura. Dentro do nosso coração existem duas formas de nós olharmos para Deus, e nós já falamos sobre isso aqui. Ou a gente olha para Deus com o coração daquele que não conhece a Deus, e o que há no coração dele é rebelião e incredulidade naquilo que Deus fala. Ou a gente tem um coração que ama a Deus e que crê na palavra de Deus. E por mais difícil que esteja a circunstância, ou por mais apertada que esteja a prova que a gente está passando, ou por mais abundância que a gente possa ter em bens ou coisas do tipo, a gente não esquece do Senhor, a gente não deixa de honrar a Deus e temer ao Senhor. Existem essas duas possibilidades, e aí esse primeiro grupo revela um coração rebelde, um coração que está cheio de incredulidade, um coração que não depende de Deus, um coração que não discipula os seus filhos, um coração que não instrui, um coração que é aquela conversa de mesa de bar, do tanto faz, tanto fez, é aquela conversa do que é que tem de mais, todo mundo faz, a gente não pode ser tão radical assim, olha, Deus não está nem aí. De repente, quando a gente olha para o livro de Atos, a gente pode até pensar que Ananias e Safira se encaixariam dentro desse grupo, porque eles resolvem ali tentar o Senhor. Eles resolvem ali, depois de vender um campo, uma propriedade que eles tinham, dizer assim: olha, vamos fazer um acordo aqui, vê só, para a gente não dar esse dízimo grandão todo aí, né? E de repente aí Pedro vai trocar o carro dele, vamos fazer a coisa aqui, vamos então dizer que a gente vendeu por tanto, beleza? Temos um acordo, minha mulher, massa. Só que o que é revelado ali é que eles não estão mentindo simplesmente para Pedro ou para os apóstolos ali, mas eles estão tentando mentir para o Espírito Santo, que sonda e conhece todas as coisas. Esse aqui era o grupo do tanto fez, tanto faz, de que a gente pode caminhar dizendo que pertence a Deus da forma como a gente quiser, afinal de contas, Deus é um banana que não julga nada mesmo. Olha só aí, os pagãos estão prosperando aí, Deus não está nem aí, vamos viver a vida. Deixa a vida me levar, a vida leva eu, né? E aí há um segundo grupo, e o segundo grupo é descrito aqui a partir do versículo 16, diz assim: então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros, e o Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que lembram do seu nome. Eles serão para mim, esse memorial, eles serão para mim particular tesouro. Naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos, poupá-los-ei, como um homem poupa o seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Deus está mostrando aqui que há um remanescente dentro do povo que teme a Ele, que lembra do nome dele, não só como uma lembrança de domingo, ou como um fardo, ou um peso que eu tenho que ensinar para os meus filhos, ou como um peso que eu tenho que fazer um culto aqui com minha esposa em casa, ou como um peso porque tem um grupo que se reúne aqui em casa e eu tenho que pregar alguma coisa, ou como um fardo de alguém que olha para a vida como uma canseira e diz assim: hoje é domingo, eu queria tanto ficar em casa e descansar, ou coisa do tipo, eu tenho que ir para a igreja, mas vamos lá, né? Tem que ir.
Deus está olhando para esse povo aqui, está vendo nesse povo um coração que pulsa por Ele, um coração que teme a Deus. E temer aqui não é simplesmente um medo do castigo, mas é toda essa honra a Deus, é todo esse coração que pulsa por Deus, é essa vida que é voltada para o Senhor, que honra o Senhor nas suas ofertas, que honra o Senhor nos seus sacrifícios, que honra o Senhor no seu casamento, nas suas alianças. É alguém que de fato olha para Deus e que se importa com a opinião de Deus, que pensa em primeiro lugar na glória de Deus e não na sua própria glória. E o que Deus diz sobre esse povo é que Deus honrará esse povo, é que naquele dia que o Senhor tem preparado, Deus vai poupá-los e vai diferenciá-los, aqueles que servem daqueles que não servem. Irmãos, isso tinha a ver com esse povo aqui. Jesus mesmo falou sobre isso também depois nos evangelhos, quando ele fala do joio e do trigo, quando ele fala da colheita do último dia. E eu penso, irmãos, que nós, se amamos de fato o Senhor, nós experimentaremos essa bênção do Senhor. Durante esses domingos nós temos pensado sobre um coração avivado no Senhor, renovado no Senhor, que transforma a realidade onde Ele está. A gente olha para a nossa cidade, qual é a transformação que a gente espera? De repente aí já tem o resultado das eleições. Qual é a transformação que a gente espera? Qual é a expectativa do nosso coração? Simplesmente um asfalto melhor nessa rua aqui do Espinheiro, né? Simplesmente uma mudança em alguns quadros que a gente vê na cidade, menos favela, menos desigualdade, é isso que a gente espera? Sabe o que é que Deus espera, irmãos? De gente que pertence a Ele, que se levanta na dependência do Senhor, cheio do Espírito Santo do Senhor, e que sai por essas portas aqui e continua cultuando a Deus por onde vai, que não precisa simplesmente de desculpas, ou de dizer assim, não, vamos trazer alguém aqui que saiba falar, mas que fala na dependência e na ousadia que o Espírito Santo dá, que faz discípulos do Senhor onde está. E o que o texto de Malaquias diz é que Deus abençoa o povo que teme a Ele. Esse remanescente fiel que depende do Senhor, repousa sobre ele a bênção do Senhor. Deus nos colocou aqui em Recife, talvez Abreu e Lima, alguns daqui, ou de Olinda, ou Camaragibe, ou Jaboatão. Deus nos trouxe até aqui. Deus nos tem plantado nesses lugares. E nós somos chamados, irmãos, a viver a vida de Deus nesses lugares, a resplandecer a glória de Deus, a dizer como João Batista disse, Senhor, importa que Tu cresças aqui, e que meu nome vá lá para baixo, mas contanto que o nome do Senhor cresça, não meu. Nós somos chamados, irmãos, a ser esse povo que experimenta a bênção de Deus, não como um fim em nós mesmos, mas com a finalidade de que a glória de Deus seja revelada. As nações conhecerão vocês como sendo povo feliz do Senhor, abundantes no Senhor. Vamos orar, irmãos? Prepare já o seu coração diante de Deus também para participar da ceia do Senhor. Queria convidar já os presbíteros para virem aqui na frente, para nos auxiliarem na distribuição dos elementos. Nós vamos orar, pedir a Deus que nos abençoe. Senhor, colocamos aqui diante de Ti, ó Deus, o nosso coração. O Senhor nos conhece, Pai. E oramos como Davi orou ali no Salmo 139. Deus, vê se há em nós algum caminho mau, Pai. Converte o nosso coração, muda o nosso coração. Se temos ofertado ao Senhor o pior do nosso tempo, pior dos nossos recursos, a nossa insatisfação, Deus, transforma o nosso coração. Se precisamos perdoar alguém ou buscar reconciliação para voltarmos a ter uma caminhada mais efetiva com o Senhor, Deus nos abençoa, vença o nosso coração nesse processo, mas Deus avive o nosso coração. Oramos como Abacuque orou, Senhor, aviva a Tua obra, faze no decurso dos anos a Tua obra conhecida, ó Deus. No nome de Jesus, Pai.